Então, quando Samuel, que está no capítulo 7, chega a esta conclusão da sua missão, para ele chegar até esta missão, ele passou por obstáculos. O primeiro obstáculo que ele teve foi ter que vencer e esperar o seu tempo para ele assumir a sua posição. Qual era a posição dele? A posição dele era esperar. Tem muita gente que quer que as coisas aconteçam, mas não quer esperar o seu tempo. Às vezes, mete os pés pelas mãos e acha que Deus tem que fazer do jeito que ele quer. O que eu faço, Deus assina embaixo. Deus não assina embaixo. Nós é que somos dele e ele faz a hora que ele quiser. Então, observe bem, se chamou Samuel 3 vezes e Samuel falou, estou aqui, Eli, o que você quer comigo? Então, o dever de Eli, antes que acontecesse a segunda vez, era dizer, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então, se nós entendemos que é importante que nós reconheçamos a nossa missão para que Deus fale conosco, isso é individual. Primeira coisa importante aqui que Samuel entendeu. O meu compromisso com Deus independe de religião, independe de pessoas, independe de bens, independe de tudo. Porque a minha missão é cumprir o propósito de Deus. Então, fala, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Então, o primeiro passo nosso, no Brasil, vou dizer bem claro, no Brasil, é nós dizermos, fala, Senhor, eu estou aqui, eu quero cumprir a tua vontade. E a vontade de Deus é diferente da vontade dos homens. Amém. Só que o sacerdócio, no geral, seja nas casas, seja na igreja, aonde estiver, nas denominações, tem que voltar ao primeiro amor. Tem que voltar a uma comunhão com Deus. E essa comunhão, ela tem que ser real. Ela tem que ser pessoal, mas real. E quando isso acontece, o que acontece conosco, individualmente? Passamos não só a sentir a presença de Deus, mas andar com Deus. Amém. E andar com Deus requer mudança interior. Tanto que levaram, Nadab e Abiú mesmo, né? Eles levaram a arca e eles já estavam rejeitados por Deus. Uma coisa que a gente fala muito, né? Olha aqui que coisa interessante. Por que 2 rejeitados por Deus levaram a arca? Deus não havia já rejeitado eles? Deus já não havia dito que eles iam morrer? E por que Deus fez isso? Deus, irmãos, ele respeita aquilo que ele determina. Ele determinou Nadab, Abiú e Eli sacerdotes. Sobre eles não havia maldição com a arca. Eles iam levar a arca. É por isso que tem muita gente que tem a unção, ou seja, foi ungido por Deus, estão em lugares específicos, né? E eles não morrem. Por que ainda não morreu? Por que não perderam o poder? Tudo tem um tempo determinado. Amém. Drevas treques terras tu faz. Tudo tem um tempo determinado. E quem ultrapassa esse tempo determinado por Deus, as consequências é morte. Morte espiritual, diga comigo, morte espiritual e morte física. A morte espiritual vem primeiro, vem antes da morte física. Por quê? Porque para que haja mudança no reino de Deus, às vezes, Deus vai precisar, às vezes não, Deus precisa sempre mudar as peças que estão no lugar e perderam a sua conexão com Deus. Tanto que quando morre Nadab e Abiú, quando o mensageiro chega, a Bíblia diz que Eli estava sentado numa cadeira, virou para trás e morreu. Virou para trás e morreu. E logo depois, a mulher, acho que era de Eli, de Nadab, falou assim, olha, morreu, levaram a arca. Aí ela foi, põe o nome dele Icabote. Foi-se a glória. Quem leva a arca, mas não tem compromisso com a arca, faz com que Deus não se manifeste no lugar aonde eles estão. A arca vai embora. A presença de Deus vai embora.
Por isso que tem muitos lugares que já não sentem mais a presença de Deus. Tem louvor, até se emotiva, mas a presença de Deus não está. Porque Deus não dá a sua glória a outrem. Não dá a sua glória a ninguém. E o que aconteceu com Nadab e Abiú? Eles cometeram todo tipo de atrocidade, todo tipo de imoralidade, comeram o que era do Senhor. Foram fazendo tudo aquilo que era errado. E o povo falava, deixa pelo menos queimar as gorduras, deixa pelo menos isso, deixa pelo menos aquilo. E eles não cumpriram. Aí Deus veio e ceifou, limpou o altar de Israel. Preste, Claire, borrachné e glaçai. Chega um tempo que Deus limpa o seu altar. Não adianta. O projeto de Deus é diferente dos projetos do homem. O primeiro altar é a nossa vida. Nosso coração, a nossa mente, as nossas ações. É o primeiro altar hoje. Porque a Bíblia diz que Deus hoje habita em nós. Então, se Ele habita em nós, aonde eu estiver, a presença de Deus vai estar, correto? Então, é nosso dever, aqui que nós estamos reunidos nesta palestra, nesse momento de palavra, Deus está aqui. Vocês não estão sabendo porque eu estou falando essas línguas, mas eu estou lutando contra forças ocultas que estavam olhando nós e queriam ultrapassar aqui e roubar as mentes. Mas nós temos que orar. Nós temos que interceder. E isso só com a autoridade de Deus. E o texto chega a dizer bem claro: eles perdem a arca. Só que a arca vai para o templo, se não me foge da memória, de Dagon. Quando chega lá, coloca a arca junto com esse Deus. Quando a arca está lá junto com esse Deus, do nada, a arca começa a causar um problema entre eles. Dá hemorroidas, porque a presença de Deus estava em lugares que não eram corretos, eram impuros. As enfermidades começaram a surgir. Depois, os deuses começaram a cair, porque caiu de frente várias vezes da arca. Porque a presença de Deus, os deuses têm que se submeter. Amém. Aleluia. É verdade. Diante da presença de Deus, nós temos que nos submeter a Ele. Imagine nós submetendo a Deus. O diabo não resiste e foge de nós. Amém. Então, o primeiro segredo aqui é: nós precisamos submetermos a Deus. Isso é forte. Aleluia. Depois que há um reparo dentro de nós, isso é individual, aí nós temos que nos submeter a Ele. Sem submissão a Deus, se a arrogância tomar conta de nós, nós perdemos a direção. Nós perdemos o propósito. Nós perdemos a visão. Nós perdemos a graça. Foi o que aconteceu com os filhos de Eli e Eli. Eles perderam a visão. Eles perderam o propósito. Eles perderam a graça. Levaram banalmente a arca do concerto. Deus não matou eles, porque a Bíblia diz que quem tocasse na arca morria, a não ser os sacerdotes. Eles eram sacerdotes e podiam tocar. É por isso que tem muitos tocando na arca e ainda não morreu. Mas a presença de Deus já não está mais com eles. A presença de Deus já não está mais. E o texto é bem claro quando ele depara-se com isto. Ficou 20 anos sem a presença de Deus. A arca foi embora. A arca só volta quando Davi volta. Até aqui já era 20 anos. Eu não estudei quanto tempo levou até Davi para que se cumprisse. Mas Davi, como rei em Hebrom, foram 7 anos. Mas teve uma perseguição. Saul reinou por um tempo. Isso mesmo, 17 anos. Então, quando você vê, junta 20 mais 17, 37, mais 6 anos de Davi, 40 anos. 45 anos. Gente, isso é profético. O poder do mal começou em 1980 no Brasil. 5 anos vai se cumprir agora, 2026. É profético. Biblicamente aqui termina. A glória de Deus está chegando. Uau! A glória. Eu com data sou assim.
Eu somo. Então, o que que acontece? O propósito de Deus, para que as coisas aconteçam, é necessário que haja mudança na nação. Mas também é necessário que haja mudança nos sacerdotes. É necessário que haja mudança na igreja, no povo de Deus. E essa mudança está acontecendo. Aleluia. Quantos dizem amém por isso? E o texto deixa aqui bem claro que se converterdes, o quê? Coração. Aqui fala da sede das emoções. Emocionalmente, nossa emoção, nosso presente, nossa presença, o coração é de Deus, a vida é de Deus, tudo é de Deus. É verdade. Se nós não dermos tudo para Deus, uma coisa é falar que é de Deus, outra coisa é ser de Deus. Porque o ser de Deus é quando nós individualmente dizemos: Senhor, estou aqui. O que queres que eu te faça? O que queres que eu faça na realidade, né? Quando ele diz isso, ele diz assim, ó: agora Samuel começa a ser reconhecido como profeta. Ele não é reconhecido como sacerdote aqui. Ele é reconhecido como profeta. E como profeta, ele profetizava em Israel. Como profeta, ele falava outra coisa que ele também era. Ele era uma pessoa que cuidava de Israel. Só que ele cometeu um erro, né? Ele deixou de cuidar da sua família. Ele tinha que cuidar dos dois. Da família e de Israel. Ele julgava Israel. Nesse julgamento a Israel, a Bíblia diz que ele começa a trabalhar como profeta e ele começa a ter uma escola de profeta. Todo mundo queria estudar com ele. Ele era diferente. Ele não era rei, ele não estava no comando de tudo, mas ele tinha uma coisa chamada graça, unção. E o texto deixa bem claro aqui que ele começa a dizer: tirai dentre vós o quê? Os deuses. O que ele quer dizer? Não ponha ninguém acima de Deus. Nem ele mesmo se considerava o máximo. Ele sabia que o máximo era Deus. Qual é o problema que nós estamos enfrentando hoje? As pessoas estão dando muito mais valor a homens do que a Deus. Muito mais valor à posição do que a Deus. Há casos e casos, porém, Deus está acima de todas estas coisas. Israel estava sofrendo. Por quê? Porque perderam a unção de Deus. Os valores estavam invertidos. Deus faz com que os valores voltem ao normal. Eles têm um compromisso com a palavra de Deus. E o texto deixa bem claro aqui uma coisa que me chama muita atenção. Servi a ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Servir a quem só? A Deus. Existem dois deuses que a Bíblia fala: a Mamon ou a Deus. Vamos ser honestos. O povo está adorando tanto a Mamon, né? Dá mais valor aos bens materiais do que a presença de Deus. Não que não tenhamos. A expressão é mais valor. Trata-se como Deus, é mais importante. Quando o dinheiro se torna mais importante que Deus, aí as consequências vêm. Agora, se colocamos tudo que temos nas mãos de Deus, pode ser bilionário. Deus está acima dos bilhões. Deus é dono de tudo. Deus comanda tudo. Deus dirige tudo. Deus está na direção. E o que o texto chama a atenção aqui, olha. Eram dois deuses que eram fortes lá. Astarote e Baal. Deus da agricultura. Ser honesto. O mundo hoje está pagando um preço muito grande. A fome está tomando mais de 2 bilhões de pessoas. Ah, mas tem muita gente para se alimentar. Sinto muito. Deus, quando nós estamos todos na direção dele, não falta alimento. Eu passei uma experiência no Uruguai. Precisamos dar o nosso salário para uma família.
Fiquei 2 meses sem salário no Uruguai. Então não podia comprar nada. Arroz, feijão, açúcar. Eu tinha para mês. Durou 2 meses. Porque eu ia todo mês na fronteira. Então todo mês eu comprava na fronteira. Impressionante. Durou mais de 2 meses tudo que eu tinha. E todo o dinheiro que eu ganhava, eu mandava para essa família. Foi uma experiência tremenda. Então Deus multiplica. Quando eu casei com a Joseni orava. O nosso gás durou quantos meses? 8. 8 meses. Um botijão de gás durar 8 meses, cozinhando de manhã e à noite. Fazendo café, normal, não mudou nada. Quando a chama começava a ficar assim, a Joseni colocava as mãos e dizia assim, em nome de Jesus, enche a garrafa, Jesus. E demorava um tempo para de novo. Daqui a pouco começava, em nome de Jesus, 8 meses. Quando a bênção de Deus está, o pouco vira muito. É verdade. E nós temos que começar a olhar com estes olhos. Viver na dispensação da graça de Deus é diferente, gente. Tanto que ele fala o seguinte, olha aqui, ó. Disse mais Samuel, congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Agora entra outra coisa aqui, o sacerdote. Samuel se tornou sacerdote da nação. E ele disse, vamos orar juntos, e eu vou rogar a Deus por vocês. Então o sacerdote, quando ele entra na presença de Deus, seja em sua casa, sacerdote da casa, seja o sacerdote na igreja, que está acima, né, no templo, se ele entra na presença de Deus, ele tem unção, a bênção chega. A vitória chega. Quantas vitórias têm chegado por intercessão do sacerdote? Então, quando Samuel toma esta posição, ele diz assim, tiraram água, congregaram em Mispa e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali, pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Quando ele diz, pecamos contra o Senhor, naquele momento, além dele julgar os pecados, ou seja, vocês realmente erraram, mas eu vou interceder por vocês. O amor de Deus é diferente do amor dos homens. O amor dos homens condena. O amor de Deus recupera. Amém. Glória a Deus. O amor de Deus traz de volta. Por isso que a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, o dar de Deus aqui é a oportunidade de nós termos o direito legal de estarmos com Ele novamente. Amém. Então, a importância de servirmos a Deus é tão grande que é nosso dever ter a voz de Deus todos os dias nos nossos ouvidos através da sua palavra. Sem palavra não há crescimento. Sem palavra não há vitória. Sem palavra não há propósito. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. E ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregando em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que ouvimos os filhos de Israel, e o que ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Isso aqui é um outro problema. Eles já estavam tão acostumados com as derrotas, com os filisteus, que acharam que aconteceria o mesmo. Isso é profundo. Quando eles estão acostumados com isso, é porque já acostumaram com o pecado que eles cometiam. Viviam nos seus erros. Mas o dia que a mudança acontece, vou usar uma expressão aqui que é muito pesada, mas que é verdade. O inimigo faz de tudo para dizer, eu ainda mando em você. Eu ainda vou destruir você. Mas só que ele já não tem mais o mesmo legado em vocês. Entendeu? Ele não tem mais o mesmo legado para comigo, porque agora eu sou de Cristo. Diga, eu sou de Cristo. Se eu sou de Cristo, acabou. É Ele que está no comando. É Ele que dirige, a não ser que você abra portas novamente para os demônios voltarem. Aí não tem jeito. Deus respeita. Mas aqui está dizendo o quê? Que naquele momento, eles ouviram que os filisteus estavam vindo e ficaram com medo. Esse é o perigo. Não tenhas medo.
Diz os filhos de Israel que marcham. Não foi isso que Deus disse a Moisés? Diz os filhos, não tenha medo. Continue andando. E a história conta que eles ainda continuaram andando e o mar ainda não tinha sido aberto. Eles já estavam pisando nas águas. O desespero era tanto que eles queriam atravessar. O medo era porque eles viveram debaixo de um jugo e acharam que o mesmo jugo ainda comandava eles. Ei, em nome de Jesus, o mesmo jugo não comanda mais vocês. Amém. Não comanda o Victor, não comanda a Aline, não comanda o Celino, não comanda a Ieda, não comanda a Josenine, não me comanda. Amém. Quem me comanda é o Espírito Santo de Deus. Quem te comanda é o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que tomar posse desta palavra. Amém. Sabe o que eles dizem? Aí entra o versículo 8. Olha o versículo 8. Não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livres da mão dos filisteus. Amém. Agora mudou a história. Agora não é trazer a arca. Agora não é chamar o sacerdote para ir entrando no meio do povo com a arca, para fazer presença, só aparência. Chegou a arca. A Bíblia diz que eles ouviam longe o cantar do povo de Israel. Chegou a arca, chegou a arca. Eles disseram, vamos lá resolver isso. Matou os israelitas. A primeira vez. Com Nadab e Abiú. Mas agora não. Agora ele estava no monte de Deus. Agora ele estava num local de oração. Ele falou, continue orando aí, para que Deus venha fazer. Detalhe. Quando você não confia nas suas forças, Deus age. A Bíblia diz que trovejou. A expressão certa foi essa. Houve um trovão. Abalou aqueles filisteus. E aí falaram assim, continue orando que nós vamos perseguir eles agora. Quem agora estava com medo? Os filisteus. Porque viram que Deus trovejou. A palavra certa é que é Deus trovejou. Né? Então, quando Deus troveja, quando Deus faz, a coisa é diferente. Enquanto ele estava fazendo o holocausto, no versículo 10, trovejou o Senhor. Olha aí, trovejou, vamos lá. Trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus e os aterrorizou, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Quem derrotou eles? Deus. Israel só terminou o serviço que Deus mandou terminar. Mas quem derrotou foi Deus. Ei, quem vai derrotar os seus inimigos é Deus. Amém. Quem vai derrotar os seus inimigos é Deus. É o Senhor. Não importa o tamanho do sacrifício que seja feito dos homens, não importa quantos deuses eles invocaram, o nosso Deus está sentado no trono. O nosso Deus tem autoridade. O nosso Deus tem poder. Então nós temos a autoridade de Deus para tomar o nosso lugar. Agora não fique pensando, eu sou poderoso. Nunca passe isso pela sua cabeça. Poderoso é o nosso Deus. Às vezes a Joseli falava assim, quando eu me exaltava, né? Eu sou muito exaltado. Opa, para aí. Não é você, é Deus. Não, eu que fiz. Não, Deus que fez. Usou você, mas foi Deus que fez. Então, quando nós temos alguém, graças a Deus, muito obrigado, meu amor. Graças a Deus que ela me ajudou. Está gravado. Graças a Deus que ela foi minha amiga e minha companheira. E quantos não tem companheiro nem companheira? Quantos não tem aquele que diga assim, ó, tem que ter a balança. Se não tiver a balança, cai os dois. Um cego pode guiar outro cego? Não. A Bíblia diz o quê? Que os dois vão cair no buraco. Então, um tem que estar com o olho aberto. Mesmo que o outro está fechado. Vai chegar uma hora que vai inverter. O importante é que nós temos que entender, Deus nos chamou, Deus nos fez o que somos hoje. Amém. E nós precisamos tomar a nossa posição. Que pássaro lindo, olha. Sim, maravilhoso, estou maravilhado. Então, o que mais nós precisamos é Deus em nossas vidas. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, ó, eu vejo Deus em você. Amém. Vejo Deus em você. Se eu vejo Deus em você, acabou. Tá? Sabe por que o muro de Jericó caiu? Porque todos falavam a mesma língua. Unidade. Deram o grito. Quando deram o grito, o muro implodiu. Não caiu nem para a esquerda nem para a direita.
Eu vou te dizer uma coisa. Chegou a hora dos muros implodir. Amém. Eu creio. Chegou a hora, não é para deixar a gente passando por cima e machucar pé, não. Né, Celine? Não vamos machucar pé, não, meu irmão. Nós vamos andar crendo que Deus vai fazer o que precisa ser feito. Mas é nosso dever cumprir. Amém. Na oração, no jejum, na consagração. Você precisa disso? Eu preciso disso. Quando acontece isso, o povo de Israel persegue. A Bíblia diz, e os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Ou seja, foram lutando contra eles. E não, pelo amor de Deus, me deixa viver. Quando o inimigo vê Deus na sua vida, pede pelo amor de Deus para ficar vivo. Porque vai ver a glória de Deus. Vê a glória de Deus. Por isso que o salmista pediu, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. Olha, aqui está falando de alegria. Alegria da vitória. Não é que nós desejamos o mal para o nosso inimigo. A Bíblia diz que você não tem que desejar o mal. Pague o mal com o bem. Agora Deus faz na hora que ele tem que fazer. Uma coisa que me chama muita atenção. A pessoa faz uma coisa contra os servos de Deus, contra os homens de Deus, Deus vai deixar ele esquecer. Aí daqui a 10 anos, ele sofre consequências. Tem gente que acha que pecou, igual Sansão. Sansão disse assim, não, vou contra os filisteus como das outras vezes. Mas a Bíblia diz que o Espírito já não estava mais. Eu sei. E o texto deixa bem claro uma coisa aqui, que nós temos que ver a vitória, mas glorificar a quem? A Deus. Olha, ele diz aqui, ó. Quando eles viram isso, então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e chamou o seu nome Ebenezer. Significado qual é? Até aqui nos ajudou o Senhor. Isso é reconhecimento. Seus filhos estão vivos? Até aqui os ajudou o Senhor. Seus netos estão aí? Até aqui nos ajudou o Senhor. Seus bens continuam? Até aqui nos ajudou o Senhor. Do nada Deus fez tudo. Com muita oração, claro. Muito compromisso. Então, do nada Deus faz tudo. Mas uma coisa é certa. Nunca podemos deixar de reconhecer. Foi Deus que fez. Mas porque alguém intercedeu. Porque alguém pagou o preço da oração. O povo tinha medo. Vai dar tudo errado. E agora? Como é que vai ser? O que vai acontecer? Meu Deus, e agora? Ora aí, Samuel. Existem os Samuels de Deus. Que sobe os montes. Monte da oração. E intercede. E clama até que Deus troveja. Até que Deus troveja. E Deus já está trovejando no Brasil. Amém? Amém. Tem coisas aí que vão acontecer, amém, que nós sabemos que vão acontecer, mas é Deus trovejando. É por causa da minha oração? Não, é por causa da oração da igreja. Aleluia. A igreja está orando. O povo de Deus está clamando. Não estou falando de denominação, entenda? A igreja está em todos os lugares, nas casas, nos valados, nos campos. Estamos orando. Deus está agindo. Aleluia. Irmãos, eu vejo exércitos de anjos. Amém. Glória a Deus. Se movimentando no mundo espiritual. Está havendo um movimento agora, neste exato momento, de exércitos de anjos. Glória a Deus. Pela nação brasileira. Nós cremos, Senhor. Glória a Deus. E essa autoridade e este momento é o tempo, porque a oração já moveu o trono. Deus já trovejou. E Deus está trovejando. Os alicerces estão sendo abalados. Os problemas estão vindo à luz. Vai ser um pouco difícil, não vou negar. Mas uma coisa é certa, os deles serão guardados. Amém. Os deles serão protegidos. Amém, o diabo planejou a derrota, mas Deus planejou a vitória. Amém. Aleluia. O diabo planejou a queda, mas estamos na oração. Olha, estamos na oração. Estamos no monte da oração. Amém. E o monte da oração vai fazer o que precisa ser feito. Oh, Deus poderoso.
E Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida, porque ele tinha autoridade dada por Deus. E nós temos que começar a entender que Israel, a seu tempo, teve seus reis. Mas uma coisa é certa, antes de ter reis, tinha aqueles que viviam no altar. Quando damos mais valores a reis humanos do que ao rei que está sentado no trono, Deus faz trovejar, para que vejam ele. Nós vemos Isaías, para terminar. Isaías estava onde? Lá junto com seu primo, curtindo a vida doidado. Morre seu primo, acabou as regalias, acabou os direitos legais, acabou tudo. A Bíblia diz que ele foi para o templo orar. Não se sabe quanto tempo ele orou no templo. Se sabe que ele foi orar. Uma coisa é certa. Quando ora, Deus abre os céus. A Bíblia diz que Deus abre os céus e ele ora, olha, e vê os anjos, os serafins acima de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. E a Bíblia diz que ele grita: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram o Senhor. E ele sabia que quem visse o Senhor morria. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, mostra o amor dele. Um anjo vem com a tenaz, toca nos lábios dele e diz assim: sua iniquidade foi tirada, seu pecado perdoado. Aí faz a célebre pergunta: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Por nós, ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas depois que ele passou pelo processo de ver quem está sentado no trono, Deus estava dizendo para ele: o dia que você confiava em seu primo, você tinha um cuidado momentâneo. Mas se você confia em mim, você tem cuidado eterno. Então, o segredo aqui, quando deixamos os deuses, como deixamos o pecado, como deixamos aquilo que não agrada a Deus, Deus se faz presente, porque Ele quer que você tenha Ele como teu rei, teu Senhor e a tua ajuda. O Senhor é a minha ajuda, e não temerei o que me possa fazer o homem. Ai, leva surigasto. Cada um de nós, tanto que estamos aqui e que vão ouvir, Senhor, esta mensagem, precisamos da tua ajuda, precisamos do teu socorro, precisamos da tua proteção, precisamos da tua manutenção, seja ela física, emocional, espiritual. Sem ti nós não avançamos. Sinto, Senhor, que foi quebrado hoje, Senhor. Foi um destapar no mundo espiritual. Amém, eu creio. Senhor, e este mundo espiritual destapou hoje. Amém, Senhor, chegou o tempo da manifestação da tua glória. Amém, Eis-me aqui, Senhor. Amém. Eis-me aqui para os teus propósitos. Eis-me aqui para o teu querer. Amém, Eis-me aqui, Senhor, para fazer o que te agrada, não o que agrada o homem. Porque, Senhor, quando agradamos o homem, temos o nosso galardão aqui. Mas quando agradamos a ti, temos o nosso galardão contigo. Mesmo que os homens não nos queiram, nós sabemos, Senhor, que tu nos quer. Senhor, que tu nos quer fazer vencer, que tu nos quer fazer alcançar os objetivos. Sustenta-nos com a tua destra. E, Senhor, que sejamos mais fortes do que nunca. Em o nome santo de Jesus. Amém. Amém. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus.